Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E hoje nós vamos conversar com o novo presidente da Abra Vidro, Vitor Vilas Casaca. Ele foi eleito pelo Conselho Deliberativo da entidade durante a assembleia realizada em abril, sendo escolhido para liderar a associação após o mandato do Rafael Ribeiro, iniciado em 2023 e terminado em maio deste ano. O Vitor é presidente do Conselho da Processadora Startemp, localizada em Bauru, no interior do estado de São Paulo. E, desde 2023, ele é também o presidente do Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e Transformação de Vidros e Cristais Planos do estado de São Paulo, o Simbevidros. Vitor, para começar a nossa conversa, conta pra gente sobre a sua trajetória no setor vidreiro. Você começou há bastante tempo no setor, junto da vidraçaria da sua família, que depois se tornou a Startemp, é isso? Isso mesmo, Yara. Acho que primeiro, obrigado, pelo convite, por estar aqui. É um prazer, uma honra. Bastante trabalho juntos. Nós começamos lá nos primórdios dos anos 2000, acho que como muitas das outras empresas vidreiras. Meu pai começou tudo, um empreendedor nato, referência também minha. O meu irmão na época, uma empresa com 3, 4 funcionários. Fomos crescendo, uma distribuidora, enfim, nos tornamos uma fábrica. E como todo crescimento, aumenta pessoas, aumenta funcionários. Eu então ali comecei a buscar algumas especializações, alguns outros cursos. E continuamos crescendo, o mercado ajudou um pouco também, foi generoso conosco. E ali nos anos 2020, próximo disso, a gente acabou, eu acabei indo para uma outra posição, cuidando de alguns outros investimentos. E, enfim, hoje estou como conselheiro lá na Startemp, atual Startemp. Acompanhando de perto aí os desdobramentos do setor vidreiro. Muito de perto, A gente tira um pouco o pé, mas nunca todo, Conta um pouco aí da sua história pessoal, da trajetória da sua empresa e como que isso se conecta com o associativismo. Em que momento isso entrou na sua vida e te abraçou e te deixou ali até hoje? Acho que primeiro é o empreendedorismo, Esse tema sempre me agradou muito. E aí já entra junto o Ciesp, a Fiesp, eu acabei entrando em um grupo de jovens empreendedores na época, Tinha o NJE, o CJE, são grupos que existem até hoje. E eu tinha que ficar indo de Bauru a São Paulo para participar desse grupo, E teve a oportunidade de levar esse grupo até a minha cidade, até Bauru. Então, em 2014, eu levo esse grupo, Coordeno esse grupo lá por 3 ou 4 anos. E dali para frente o associativismo ficou, Porque era um núcleo que era dentro do Ciesp, dentro da Fiesp, então... E hoje, até hoje, você está no CJE? Não, eu saí do NJE, que é o Núcleo de Jovens Empreendedores, em 2019, 20, alguma coisa assim. Um pouco depois eu assumi o Simbevidros, então já não tinha essa agenda toda. Essa disponibilidade ficou comprometida. Mas é um grupo que está ativo até hoje, é um grupo que tem uma expectativa de, além de formar empresários, ele ajuda a formar essas lideranças institucionais, que no meu caso ele foi muito bem sucedido. Não tô aqui até hoje, não saí. E como que é a sua visão sobre associativismo, especificamente no setor vidreiro? Acho que a gente estava falando disso há pouco, acho que ele é mais valioso do que nunca, só que mais difícil como nunca também as pessoas verem o valor, que isso traz. Acho que a gente conseguiu excelentes vitórias nos últimos anos, seja via estadual, seja via nacional, e sem esse engajamento, sem as entidades, acho que isso, podemos falar de IPI, podemos falar de substituição tributária, podemos falar de diversos outros pontos aqui, que se não fosse o associativismo, ainda estaria na mesa de reclamação, de todo mundo. Sim, e em momentos difíceis como esse que o nosso mercado enfrenta atualmente, a gente vem aí de anos e anos de queda de faturamento, de queda nas vendas. Esse trabalho do associativismo, que atua em tantas frentes, buscando o desenvolvimento do setor, é ainda mais importante, Yara, eu acho que
na verdade, tenho a convicção, e todo mundo lamenta dos mesmos pontos, né? Eu acho que as queixas são sempre iguais e as pessoas acham que, né, uma faz errado, a outra faz errado, mas no geral eu acho que é um todo, né? E são nesses encontros, nessas entidades que a gente consegue debater isso, né? Expor. Quantas vezes eu, você ou outros tiveram a oportunidade de participar com outros empresários do setor que clamavam de pontos em que a gente já trabalha, já tem Sim. frentes, né? Então, a gente só consegue mudar alguma coisa através dessa associação, né? Dessa união. E para ter essa união tem que ter uma certa organização, né? Entidades, sindicatos. Então, é fundamental, né? Sem isso a gente continua reclamando sem agir, né? E reclamar sem agir acho que é uma loucura, né? Não gera resultado nenhum, né? A gente só fica falando, não faz nada. Então, Abravidro, Simbevidro, as outras entidades estaduais são fundamentais para que todos esses lamentos, essas angústias, elas possam se tornar real. E indo direto ao ponto que você falou, né? De demanda, oferta, eu acho que tem um equilíbrio a ser buscado, né? Que acho que é o objetivo de todo mundo, né? De como ser tratado. A gente tem que tomar cuidado com algumas ações individuais que acabam impactando muito, muito rápido e muito forte, né? E acho que quando a gente está junto com outros empresários do mesmo setor, a nossa cabeça acaba parando para pensar um pouco, né? O quanto essas ações realmente impactam. Então, acho que está aí um pouco do nosso objetivo também. A sua trajetória na Abravidro começou em 2017, quando você compôs a diretoria na gestão do José Domingos Seixas. Depois, na gestão mais recente do Rafael Ribeiro, você foi vice-presidente. E agora, desde o dia 1º de junho, é o presidente, efetivamente, da Abravidro, a maior associação vidreira do Brasil. O que você vê de mudança nesse período, nesses quase 10 anos que você tem atuado junto à Abravidro? O que mudou nos desafios e na forma de atuar e na forma de exercer o associativismo? Primeiro, tem que deixar um grande ponto, né, de parabéns e gratidão ao trabalho que foi feito por eles, né? Eu tive a oportunidade de entrar na gestão que o Domingos esteve à frente e é um dos exemplos, assim, né? O quanto ele se dedica, o quanto ele se dedicou, o quanto ele entregou, o quanto ele conseguiu, né? O pleito do IPI foi ele, né? Vocês Foi que foram, iniciado na gestão né? dele, isso mesmo. Acho que antes dele começou o debate, mas foi na dele que vocês fizeram, né? Foram até Brasília. Então, são vitórias assim, né, que motivam a gente. O Rafael também vem de uma gestão aí, que eu acho que ele conseguiu tirar muitos assuntos que estavam na mesa, né? Ele conseguiu fazer grupos de trabalho em que essas nossas reclamações que ousavam ou continuavam a ficar na mesa, a gente estruturou, conseguiu debater. Tivemos sucesso em algumas, outras não. Mas o importante é que a gente tentou. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente ter a certeza de que nós trabalhamos para mudar. Infelizmente, a gente não tem êxito em tudo, mas de ter a certeza que nós tentamos, eu acho que é o fundamental. Agora, a mudança, eu acho que são, né, períodos diferentes, mercados diferentes. A gente está hoje em um cenário... O vidro é muito cíclico, né? A curva de demanda, a oferta, e a gente, infelizmente, não está numa curva para cima, né? A gente está numa curva... A gente agora está no vale, né? A gente não sei se já chegamos lá, mas estamos nessa curva, né? A nossa expectativa é que a gente retome rápido. E em fases como essa, a gente tem desafios diferentes, né? A gente tem o vidro importado, que era uma realidade no primeiro elo, agora ele está muito forte no vidro processado como um todo. Acho que essa é uma pauta que a gente vai ter que trabalhar muito juntos nisso. E todos os outros assuntos que isso traz, né? E assuntos novos, a própria renovação da entidade, não que ela não faça um bom trabalho, mas acho que é um dever de tentar trazer coisas novas, né? Entregar coisas diferentes, mostrar, né, pontos a serem conversados, debatidos, enfim, tentar trazer coisas que agreguem e acrescentem para o setor. Você citou aqui agora há pouco a gestão do Domingos, a gestão do Rafael. No seu discurso de posse, você também fez menção ali a alguns líderes que te inspiram, né, com os quais você cruzou aí ao longo do tempo, seja no setor vidreiro ou não. Que lições aprendidas dessas lideranças você pretende trazer para a sua gestão à frente da Abravidro? Eu nem citei no meu discurso, mas o meu primeiro
de diretor de entidade, também chamava Domingos, lá de Bauru, do Ciesp Bauru. Hoje eu tenho contato até ele. E assim, sempre me impressionava, eu lá com meus 20 e poucos anos, o como ele cuidava daquela entidade. Eu achava ele maluco, né? Porque ele cuidava daquilo com um critério, com um rigor, sabia cada vírgula, cada agulha. E é muito interessante nessa trajetória, né? Eu ver o quanto isso é fundamental, o quanto todas as outras pessoas que passaram tratam isso de maneira igual. E seja por esse ponto ou por outros, o quanto a régua ela tá elevada para mim hoje, né? Poder entregar algo mais que eles. Mas eu posso citar, acho que o Paulo Scaff é um exemplo, né? Eu tive a oportunidade de, nessa gestão, ter o último presidente da Fiesp, agora ele assumiu, né, esse ano, e a abertura que ele dá para qualquer um falar com ele, a brevidade que ele dá nos assuntos, assim, é impressionante. Rafael Cervoni, presidente do Ciesp também, né? O Ciesp está espalhado aí são mais de 40 regionais no estado, ele viaja São Paulo todo, também é um cara super acessível. E os últimos presidentes eu acho também que são exemplos, né? Desde o Alexandre, que eu tive mais contato, né? Que eu tenho a honra de ser vice agora, o Domingos, o Rafael, acho que como eu citei os exemplos, são referências para mim e pilares para tudo que a Abravidro fez, né? E só dizendo algo que eu disse no meu discurso, o Alexandre, quando eu fui convidado, liguei para ele para conversar, etc. E depois de uma hora falando, eu não me esqueço a frase, ele falou, conte comigo para o que a Abravidro precisar. Eu falei, obrigado, vice-presidente. Então, se é assim, já vamos logo aqui. Obrigado. Mas é isso, o Alexandre é uma grande referência, né, para o setor, contribuiu muito como presidente e segue contribuindo diariamente, né, compôs as últimas diretorias aí, segue, independentemente de estar na diretoria ou não, sempre muito atento, muito disponível para os nossos assuntos e os nossos pleitos. É um ativo muito valioso da Abravidro. A empresa dele que lute, né? E qual que é a responsabilidade, Vitor, de agora ser você o líder desta entidade tão atuante pelo setor vidreiro brasileiro? Eu acho que a palavra é essa, é responsabilidade, né? Eu acho que é uma honra, né? Antes de tudo, mas uma responsabilidade enorme, né? É representar tantos processadores, tantos associados, e entregar algo que realmente eleve o patamar, né? Acho que nós temos aí uma conexão muito grande pelo elo da nossa cadeia, né? Com os pessoal, o elo acima, o elo abaixo. Eu acho que nós temos muitos assuntos que passam pela gente e a gente tem que estar à frente disso, né? Eu me lembro, né, desde o primórdio Abravidro, né, é muito forte, né, para quem é do setor, para quem começou, né, a Vidroplano, então é uma entidade muito forte e deixar ela aonde ela merece, o patamar que ela merece, é o desafio, né? Lógico que não só na fala, em todas as ações para poder entregar isso. A atuação da Abravidro, ela é muito ampla, né? A gente atua em diversas frentes, então a gente trabalha na qualificação de mão de obra com a especialização técnica da Abravidro e o PPCP, a gente trabalha no monitoramento de mercado com o Panorama Abravidro e o termômetro, a gente realiza eventos para proporcionar, né, essa troca de contatos, de conteúdos, promover o networking e promover negócios, então o Simpovidro, Glass South America, a gente atua na defesa de interesses do setor vidreiro, então você citou aí mais cedo, né, o pleito do IPI, substituição tributária e tantas outras frentes em que a gente atua. Quais você acha... outro importantíssimo, que eu não posso deixar de falar, CB37, a gente atua aí na elaboração e revisão de normas técnicas, né? Temos 39 normas técnicas vigentes só no escopo do CB37, acabamos de publicar agora, na última semana de maio, a norma de sustentabilidade de vidros planos, enfim, é um portfólio muito amplo de atuação e serviços prestados para o setor vidreiro. O que você acha que serão os pilares da atuação na sua gestão? Primeiro, parabéns. Quem vê pensa que são 50 pessoas na equipe, né, fazendo tudo isso. É impressionante o quanto entrega, né, com o número de pessoas que tem. A gente tem que enaltecer isso sempre, né, e é muito interessante, né, e a gente vai tentar fazer isso nessa gestão, aproximar os associados ainda mais para que eles tenham acesso a isso. E cada um desses temas que você falou, eles entendam o desdobramento de cada um deles. Acho que esse vai ser um dos pilares também, né? Essa nossa relação mais próxima, né?
A gente tem um desafio, né, que é entender um pouco essa gestão pós-pandemia de associação, de entidade, de evento, que eu acho que ainda é um pouco... Não tem algo muito certo definido como uma receita de bolo de sucesso. Mas eu acho que eu vejo, né, como os principais pilares que nós temos o mercado atual, que nós acabamos de falar. A gente tem um desequilíbrio muito grande hoje de oferta e demanda. Eu acho que é muito nítido que o nosso produto hoje, o vidro, né, com toda a elegância, com todas as qualidades que a gente pode dar para ele, ele ainda não é categorizado da maneira como deve, ou seja, né, independente do tipo de obra, ele é usado nas mesmas soluções. A gente ainda não tem, eu uso muito o exemplo do café, né, o café o tradicional, o gourmet, o especial. A Sim. gente pode falar A de gente não tem da cerâmica. parte do público consumidor e especificador um conhecimento dos diversos atributos e benefícios que o vidro pode trazer para as edificações, né? Assim, nas palavras do empresário, é dinheiro deixado na mesa. Nas palavras do consumidor, é uma falta de entrega de qualidade, que depois é solucionada com um método paliativo, né, para tentar resolver, que é muito mais caro e tem uma durabilidade menor. Então, eu acho entregar esse diferencial, e aí a gente vai precisar de muito apoio das outras entidades também, porque eu vejo muito ações individuais, né? As empresas fazem individuais e a gente tem que focar, né? A gente tem que pegar todas essas, botar em uma lupa e fazer esse sol realmente queimar alguma coisa, essa luz ela aparecer. Porque senão vão ser pequenas ações que não vão reverter em nada. Então, trazer essa educação para o mercado, trabalhar e também para que esses vidros importados, eles de alguma forma também tenham uma mesma paridade, né, fiscal, tributária que a gente tem, porque é muito interessante quando você olha custo, mas é muito impactante quando você se compara, né, como empresa, né, esse ponto. A gente tem, há pouco tempo aí também um reajuste no mercado. Eu acho que a importância de a gente também ser ativo. O mercado é aberto, é livre, etc. Mas o quanto é importante a maturidade de que o que está feito tem que ser mantido, né? A gente tem que ter credibilidade. Eu acho que a gente hoje tem uma falta de credibilidade nessa política comercial que ela é feita, né? A gente não vê os clientes finais acreditando nisso. Eu acho que isso é danoso para o mercado como um todo, do primeiro ao último. Então, trazer essa maturidade, né? O nosso mercado, ele é complexo. Até certo ponto, são poucos os primeiros players. O nosso elo é o que tem que dar trabalho pra gente, né? O nosso elo são mais de 500, talvez 600 processadores que a gente tem que organizar e, de alguma forma, fazer com que haja mais profissionalismo e maturidade. Acho que é um desafio bom. Vitor, no seu discurso de posse, você falou, eu vou até ler aqui para reproduzir direitinho, você falou do desejo de tornar a Abravidro um hub do setor, um ambiente propício para, nas suas palavras, promover e provocar os assuntos mais relevantes e também os mais incômodos. O que a gente pode esperar nesse sentido? Primeiro que a intenção de usar hub foi exatamente no sentido de conexão, né? De tentar conectar esses assuntos. Porque, como eu disse, a Abravidro está no centro do elo, né? Então, todas as informações acabam passando por nós. Então, a gente tem que ser o motor desses assuntos. Nós temos que provocar. E nós também temos os maiores eventos, né, nacionais da América Latina do setor. Então, e para aproveitar e falar um pouco sobre os eventos, depois eu volto no Hub, eu vejo o Simpovidro e a Glass, a gente tem que dar cada vez mais valor para isso. Eu acho que não investir o mercado, todo o segmento, é um desserviço para o próprio setor. A partir da hora que esses eventos perdem força, é como se o setor tivesse... não é como né? O setor perdendo força. Então, a feira cada vez mais inovar, o próprio Simpovidro ser um simpósio, né? Ser realmente trazer esses assuntos polêmicos, que é o que eu quis dizer. A gente tem, hoje, acabamos de citar 500, talvez mais processadoras. É um número que a gente não tem, é difícil, né, ter essas informações. Mas a gente tem um excesso de oferta, né? Consolidação é um tema super difícil de ser tratado abertamente.
mas é o que todo mercado, na teoria, passa, né? Eu tive em um evento algumas semanas, meses atrás, e a pessoa era do setor de fusão e aquisição, M&A, e ela começava a palestra dizendo: toda empresa a longo prazo ela tende a morrer. Quando a gente está na academia, né, nos cursos, o objetivo de toda empresa é a perenidade. Mas se o objetivo é a perenidade, é porque a tendência é ela acabar. Então é a mesma fala invertida. Mas a provocação era, seja por mudança de sucessão, ou por falta de, ou pelo mercado se tornar pulverizado demais, ou enfim, por qualquer que seja o motivo, a tendência das empresas a longo prazo é realmente acabarem, ou se consolidarem, né? Que eu acho que é um tema que a gente deve tratar, pôr na mesa, né? É um tema que ainda não vejo a gente debatendo muito, né? Não encontro muita gente, mas de alguma forma a gente tem que trazer isso à mesa, entender como funciona, como que mudaria um pouco talvez a dinâmica. Enfim, é um dos temas que eu acho que são um pouco digeríveis, mas que devem ser tratados. E aí nós temos, né, óbvio, a parte tributária, que é sempre um trabalho que começou desde a gestão, acho que mais todas as gestões, né? Mas o Rafael também trouxe isso com um grupo de trabalho. Nós temos o próprio vidro importado, que até então era só no primeiro elo, agora ele está no nosso. Então, temos bastante temas aí espinhosos para cuidar. Você é um entusiasta da gestão profissional e técnica nas empresas vidreiras. Você já esteve aqui no Vidrocast em outra temporada com o professor Flávio Málaga, do INSPER, que foi palestrante do Simpovidro e hoje é um dos professores do curso de gestão financeira para processadoras, que é resultado de uma parceria da Abravidro com o Simbevidros. Esse é um tema que a gente pode esperar ver também no foco aí da sua gestão? O interessante de você começar uma gestão ou entrar, e por isso que chamei pessoas novas para a diretoria, é que você entra com alguns sonhos, algumas utopias que são ótimas, né? Eu gosto muito disso, espero que a diretoria nossa nova traga isso também. E quando eu convidei o Flávio para, né, conduzir esse curso, é exatamente para que a gente pudesse contribuir com a profissionalização do mercado na parte financeira, né? Eu vejo muito. Não vou usar a palavra falta de profissionalismo, porque às vezes não seja isso, mas falta de uso dessa ferramenta para as tomadas de decisões rotineiras. Então, o meu exemplo básico é: eu dou 5% em desconto no preço da empresa A. Quantos por cento a mais essa empresa vai ter que vender para ter o mesmo resultado? A gente já fez alguns exercícios assim, e, né, não tem esses números aqui no fácil, mas era coisa de 20%. Então, e aí, fazendo esse exercício sem muito fundamento, mas se eu abaixei 5% o preço, eu preciso aumentar 20% de venda. Eu tenho mercado para isso? A gente está falando que nós estamos no mercado com baixa demanda. Sim. Se eu não tenho mercado para isso, eu estou fazendo com que esse cenário precifique para baixo, porque é o que tende as empresas a fazerem. Então, é o termo que eu uso quando está botando gasolina numa fogueira que não precisava, ela já existe, não precisa dar mais combustível para ela. Então, a intenção do Flávio é realmente trazer esses assuntos que não são do dia a dia, né, que são mais estratégicos, mas para essas tomadas de decisões mais operacionais, né. A provocação, né, que eu quando a gente veio aqui, eu tive com o Flávio, eu entendo que todo investidor, todo o empresário, qualquer investimento que é feito é em busca de um retorno acima do que o mercado financeiro dá. Isso a gente pode falar na compra de um equipamento, na abertura de uma empresa, etc. Mas a gente não observa isso muito no mercado vidreiro, né? Então, quanto que eu tenho investido nessa empresa, qual é o retorno que eu tenho em cima disso, se eu abaixar esse preço, como é que fica meu ponto de equilíbrio, como é que fica essa minha rentabilidade, vale a pena eu fazer isso? E aí o segundo ponto a gente observa também, às vezes, um crescimento, né, uma tentativa de aumentar volume, né, a empresa A, B ou C tenta aumentar o volume ali, tem uma parcela maior, mas usando até o que um dos diretores fala, tamanho, a pizza ela é o mesmo tamanho, né? O mercado ele tem aquele mesmo tamanho. Não adianta você abaixar o preço, o consumidor de vidro não vai
consumir mais por causa disso, né? As obras estão feitas, estão dadas. A demanda é aquela, não vai aumentar porque não você abaixou o preço. Não vai. E aí o que vai acontecer é que você vai tirar a fatia de um outro, que vai tentar responder da mesma forma com o outro, e aí aquela pizza vai diminuindo no sentido de margem, né? Os preços pressionam, as margens caem. Então, esse é o intuito com o Flávio. Eu acho que tem essa parte de governança de empresa, né? Que para a consolidação isso é fundamental para chegar nesse ponto. A gente tem alguns diretores, né, que já fazem isso, que eu acho que vão acrescentar bastante para a gente nessa gestão. E eu acho que eu enxergo, né, que só com o profissionalismo a gente tende a ter um mercado melhor. Então essa foi o meu sonho, a minha utopia quando eu comecei a trazer esse tema. E se você não assistiu essa conversa, esse episódio do podcast com o Vitor e o Flávio Málaga, eu te convido a procurar esse episódio que foi da temporada de 2024. Mas o tema continua atual, como vocês podem ver no que falamos aqui agora. Eu sou suspeito para falar do Flávio, né? Ele me deu aula no INSPER também. É um técnico muito bom, né? Assim, conhece muito do assunto. É alguém que faria e faz muito bem pro nosso setor. Vitor, a Abravidro acaba de lançar a 17ª edição do Simpovidro. Você estava falando há pouco da importância dos eventos, né, e do papel dos eventos. O que os participantes, o que o setor vidreiro pode esperar nessa 17ª edição do Simpovidro? Yara, meu primeiro Simpovidro foi em 2007, 2008. Depois você puxa datas. Mas eu lembro quando eu peguei o avião, primeira vez que eu tive contato, né, com um evento grande, Abravidro, e aquele era um universo fantástico, grande, novo para mim, né? Era um formato um pouco diferente do que a gente tem hoje, mas eu ainda não tinha muito contato com os principais players da usina, assim, ainda tinha essa distância. E ali algumas pessoas tentaram, né, fazer essa ponte para que eu tivesse. Então, foi um evento que eu fui muito com foco e de conhecer as pessoas, né, específicas das usinas, e acabou que naquela época eu não tive tanto acesso assim. Hoje o cenário é outro, né, mas eu enxergo que a gente tem que tanto oxigenar o evento para esses eventos pós-pandemia, né, que eu acho que tem algumas mudanças a serem feitas. Acho que tem alguns temas atuais que a gente tem que tratar, tá? A inteligência artificial, algumas inovações de indústria inteligente, nós temos da descarbonização, enfim, a gente tem muitos assuntos que de repente não caibam todos no mesmo evento, mas a gente tem que trazer um pouco desses eventos, e eu também quero debater um pouco desses assuntos espinhosos, né? Quero que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir, ter espaços para que façam esse debate, né? Talvez não todos, mas espaços menores para que esses debates aconteçam. E que saiam de lá incomodadas, sabe? Que saiam de lá na segunda-feira com a cabeça fervendo de ideias. Exato. E como eu comecei dizendo, eu acho que um dos pilares centrais é essa conexão, né, entre as pessoas, que foi o que me motivou a ir para lá. É algo que, né, eu e você estamos trabalhando há algum tempo para que aconteça lá, que eu acho que é fundamental. Muitas vezes nós não temos tempo, a disponibilidade de falar com a pessoa que a gente considera chave, né, de alguma empresa, de alguma usina, enfim. Eu acho que lá é a oportunidade para que isso ocorra. Então, é bom para ambos, né, os lados da cadeia, e eu acho que isso traz muito valor, não só para a nossa entidade, como para o associado, como para os nossos patrocinadores, eu acho. Para o mercado. Como um todo. E acho que tá um evento sendo desenhado, né, muito mérito seu, da sua equipe, de uma forma muito inovadora, né, com uma roupagem muito nova, que desde o site, que eu tive a oportunidade de ver agora há pouco tempo, acho que tá bem interessante. É um evento que a gente não pode deixar de ter, as pessoas não podem deixar de ir, não é só o custo de uma viagem, é o custo de um treinamento muito grande, né, precificando ele de forma muito, muito barata. Não tem assim como não participar, né? Não tem. Tá certo. Nem que for para ficar conversando com aquele parceiro que você não consegue nunca parar, e você tá numa piscina e consegue debater de repente um tema que é fundamental, e isso
E essa característica única que, né, apesar das novidades que a gente vai trazer nessa edição, sempre com esse olhar, né, de proporcionar mesmo, e aí a gente volta para a palavra hub, né, que a gente falou ali mais cedo, proporcionar essa conexão, proporcionar momentos de conteúdo, de reflexão sobre temas sensíveis, importantes e caros ao nosso setor, mas também esses momentos de lazer, de networking e de negócios propriamente, porque sim, os negócios também acontecem no Simpovidro. Eu já te confidenciei que no último Simpovidro, né, eu estava ali na piscina, já era tarde, aí eu saí para pegar alguma coisa, uma pessoa me chamou, falou, aquela palestra foi muito legal, mas tantas pessoas não entenderam aquilo. E aí começamos a conversar daquilo e de repente já tinha mais um, mais dois, mais três, e aquelas mesas temáticas que nós estamos sonhando aconteceu ali. Então, quando que você tem a oportunidade de ter, né, mentes importantes do nosso segmento, conversando sobre um tema que de repente é uma luz. Você vê que não precisou nem esperar a segunda-feira, né? Foi durante o evento mesmo. Isso é fantástico, isso tem muito valor. Vitor, estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista e aí eu faço aquela perguntinha clássica de qual é o seu recado para quem está ouvindo ou assistindo a gente agora. Primeiro, Yara, obrigado. Eu acho que é um aprendizado muito grande esses quase 10 anos aqui e muito aprendizado seu para mim, assim, é uma escola. Apesar de estar em associativismo há algum tempo, né, a particularidade da Abravida, você começou a falar os temas, de novo, impressionante quantos braços são necessários e quantos tem, né? Então, primeiro, parabéns e obrigado. Ao nosso associado, ao nosso ainda não associado, a intenção, primeira de tudo, é acreditar em nós. Eu acho que sem isso a gente não tem motor, não tem força, não tem nada. Segundo é saber que nós somos um só, né? Tudo que a gente fizer e tudo que nós fazemos é para o nosso setor, é para a nossa evolução. E a participação é fundamental, né, Yara? Seja nas nossas reuniões, seja nos nossos eventos, seja nas ligações, seja na nossa mídia. Seja nas nossas pesquisas, Panorama e Termômetro Abravidro. E aí, acho que a pesquisa vale aqui mais um bom tempo de conversa, mas o recado final é participem, contribuam, se engajem. A gente vai fazer de tudo que for possível, né? Como eu disse, tenho meu comprometimento total para que a gente evolua, para que a gente trabalhe e tente daqui a alguns anos entregar algo palpável, resultado, e que o sucessor tenha um trabalho ainda maior que o meu. Como a gente pôde ver nessa entrevista, o novo presidente da Abravidro chegou cheio de energia e boas ideias para reforçar ainda mais o trabalho da entidade para o desenvolvimento do setor vidreiro brasileiro. E se essa conversa despertou a sua curiosidade, não deixe de ir ao Simpovidro. Lá você vai poder conversar não só com o Vitor, mas com os principais nomes do setor vidreiro nacional. Você pode garantir a sua vaga no evento, que vai ser realizado de 5 a 8 de novembro no Costão do Santinho, em Florianópolis, pelo site www.simpovidro.com.br. O Simpovidro tem o patrocínio da AGC, Sebrae, Guardian e Vivix e o apoio das empresas Jamanfer, Glass Control e Vetromáquinas. Importante! As empresas associadas à Abravidro ou às entidades regionais afiliadas têm desconto nas inscrições. Então, aproveita e garante a sua vaga. Vitor, a gente encerra por aqui, então, esta entrevista. Acho que foi muito bacana a oportunidade de as pessoas que ainda não te conhecem tanto saberem um pouco mais de você e de qual é a sua visão do associativismo e a sua visão para os próximos anos da Abravidro. E estaremos aqui sempre de microfone aberto para você. Obrigado, Yara. Um prazer estar aqui. Boa sorte para nós. Que a gente traga muitos resultados e frutos aí nessa gestão. Com certeza, sucesso para você e conta com a gente. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Siga o Vidrocast no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud e não se esqueça de curtir esse episódio e também compartilhar o conteúdo com outros profissionais vidreiros. O Vidrocast e todo o trabalho de comunicação da Abravidro contam com empresas parceiras. A Sebrae é nossa patrocinadora Ouro. Cyberglass e Pestana Vidros são apoiadoras Ouro.
Cristal 7, Distrividros, Invibra, Startemp, Viminas, Vitral e Vetrum são apoiadoras prata. Para mais informações sobre as notícias que movimentam o nosso setor, você pode ler gratuitamente a revista O Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!